pergunte a eles, vai fazer um brainstorm, vai fazer aquela reunião de tempestade de ideias, você vai ter que fazer o seguinte. São 3 pilares que sustentam todo o seu sucesso profissional: objetivo, comunicação e atitude. Aqui neste bate-papo vou te mostrar onde deve estar o seu foco. Porque quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm no longo prazo. Porque o fato é o seguinte: a dor passa, mas a Fórmula 4x3 muda tudo na sua vida. Opa pessoal, aqui é o Sanquiel e no bate-papo de hoje vamos debater um pouco sobre o tema de como o 4x3, a fórmula aqui 4x3, pode me dar resultados. Vou te mostrar como as pessoas de sucesso chegaram onde elas queriam chegar. E o que é que eu fiz para mudar a minha vida? O que é que eu fiz para ter os resultados que hoje eu tenho? E o que é que me levou a criar o projeto Dom da Fala? Como cheguei à fórmula 4x3 da comunicação? E o que é finalmente 4x3? E se você deseja realmente descobrir como dar um up na vida, como conseguir atingir seus objetivos, bater as metas da empresa e das suas próprias metas, pegue papel e caneta, assista até o final, tome nota de tudo e quando você tiver qualquer dúvida que aparecer, você vai fazer o seguinte: você vai dar uma pausa aqui no vídeo e vai anotar isso aí no seu papel, tá bom? Porque quando você terminar de assistir todo o vídeo, lembre-se de colocar aqui nos comentários. Você pode também passar por e-mail para mim. Faça a sua pergunta, procure participar mais. Isso é que vai fazer com que você consiga aprender cada vez mais. E como vai ser o nosso bate-papo? Vou responder algumas perguntas que recebi. Recebi por e-mail, recebi também aqui nos comentários. E que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, que é justamente a fórmula 4x3. Mas antes de começar a responder as perguntas, vou contar uma história de um garoto. Esse garoto, ele era daquele tipo que quando ele ia para as festas, ele dançava sozinho. Quando ele tinha vergonha de chamar uma garota para poder dançar com ele, para ele não receber aquele famoso não, agora não é o momento, não é verdade? Então ele com essa vergonha, ele ficava mais dançando com seus amigos, dançando com as pessoas, dançando mais solto. Porém, quando ele tinha 14 anos de idade, teve uma festa aqui no Recife, lá no Morro da Conceição, que é no dia 8 de dezembro que ocorre, que é a festa de Nossa Senhora do Morro. A tia dele tinha uma loja que ficava próximo da escadaria que levava as pessoas lá para o Morro da Conceição. E essa loja, que era o Armarinho Limoeiro, mas muita gente passava ali pela frente. E ele o tempo todinho ficava perguntando por que esse pessoal todinho está subindo esse morro. E ela respondeu para ele que as pessoas iam lá para cima para acender vela no pé da santa. E ele olhou assim e perguntou: mas cadê as velas? Onde é que estão essas velas aqui que eu não estou vendo? Aí ela disse: deve comprar mais na frente, ou então deve comprar lá em cima. Deve comprar em algum lugar desse aí, lá em cima. Aí ele parou e fez: tia, vamos fazer o seguinte, vamos vender vela aqui na calçada? Vamos começar agora? Ele chamou o primo dele: vamos embora, vamos começar aqui, eu vou te ajudar também. Vamos começar a vender vela. E ele comprou algumas velas, colocou lá na calçada e começou a vender a sua vela. E ele começou a observar que as pessoas, umas davam atenção quando passava, outras não davam atenção quando ele passava. E ele começou a fazer algumas jogadas de vendas. Ele começou a contar algumas piadas, tipo assim: mulher bonita não paga, mas também não leva. E as pessoas começavam a rir. Aí ele percebeu que quando ele atingia aquela determinada empatia com a pessoa, ele conseguia vender. Porque a pessoa sorria, abria a carteira e comprava a vela dele. E com o passar do dia, ele pegou e criou ainda uma promoção. Ele fez: a cada 2 caixas que você compra de vela, você tem direito a levar um fósforo. Aí ele começou a perceber que as pessoas, quando estavam passando por ele estava tendo uma certa empatia com aquela pessoa. Mas como é que ele conseguiu essa empatia? Simples. Ele começou a utilizar o primeiro pilar da comunicação, que é ouvir. Ele passou a prestar mais atenção, a ter a força da percepção quando a pessoa passava por ele. Ou a pessoa olhava para o produto dele, ou
sorria quando ele falava, ou de alguma movimentação que ele fazia, alguma palhaçada que ele fazia ali naquela calçada. Então ele começou a perceber, a compreender um pouco mais o que é que o cliente queria. E com isso, ele, com as suas graças, ele começou a buscar o quê? A empatizar. Ele buscou fazer isso. E foi quando ele percebeu que conseguia a empatia da pessoa quando passava por ele, o que é que acontecia? Ele ia lá e apresentava a solução. Ele apresentava a solução para a pessoa, que era o quê? Era a venda da vela. Porque a mente da pessoa já estava aberta para receber aquela informação. Mas se ele começasse a observar o cliente, buscando empatizar com ele, mas não havia empatia, ele não apresentava o produto. Ele não mostrava a solução do cliente. Por quê? Porque o cliente ainda não compreendeu que ele precisava comprar aquela vela ali, para ele mesmo. E foi aí que surgiu os 3 pilares da comunicação. Ele observou que ele tinha que ouvir o cliente, tinha que empatizar com o cliente para depois apresentar uma solução que era o seu produto, que ele queria mostrar a ele queria apresentar o que o cliente estava realmente precisando. E aí o que é que acontece? Ele começou a tomar gosto por venda. Ele se sentiu tão entusiasmado naquele momento ali que isso foi pela manhã, tá? Quando chegou a tarde, ele olhou assim e disse, olha, tem gente passando também no outro lado da calçada. Então vamos botar também outra barraca lá do outro lado da calçada. Ele já tinha uma verba para fazer isso. E ele pegou lá, comprou mais caixas de vela, foi para o outro lado da rua e começou a vender vela lá também, deixando o primo dele de um lado e ele do outro. Só que depois ele foi observar que as pessoas estavam naquele baita sol subindo as escadarias para ir para o Morro da Conceição. Aí foi quando ele olhou e disse, bem, esse pessoal lá vai ter sede. Então o que é que acontece? Eu vou para lá, vou levar um isopor, vocês vão ficar aqui vendendo vela e eu vou colocar um isopor no pé da escadaria, onde eu vou vender picolé e água mineral. E ele comprou, ele foi esperto, ele comprou picolé de tamarindo, de limão, bem azedinho para poder dar sede realmente, para provocar a sede na pessoa. Porque compreenda o seguinte, o que significa marketing? Marketing é buscar, identificar e conhecer as necessidades e o desejo do consumidor. Então foi isso que tinou na cabeça dele. Ele disse, poxa, eu tenho que buscar essa informação, eu tenho que identificar e conhecer a necessidade e o desejo daquele cliente. Então ele foi lá para o pé da escadaria. Chegou lá no pé da escadaria, foi bem engraçado, que ele começou a vender ali de um jeito, e as pessoas passando, e ele olhou, viu que não dava nem para ver o final da escadaria. Ele disse, olha, eu vou botar outro isopor ali no meio da escadaria. E o que é que ele fez? Ele comprou outro isopor, botou uma outra equipe no meio da escadaria para vender água e picolé. Por quê? Porque enquanto a pessoa tomava seu picolé aqui, ia subindo a escadaria, chegava na metade e dava sede. Iria comprar outro picolé ou água mineral também para matar a sede, porque daqui para lá, com certeza, o sorvete iria acabar. E foi aí que ele terminou a sua noite, né? Ele passou a manhã, a tarde e a noite, e terminou a noite e vendeu tudo que tinha. Tudo. Inclusive o isopor ele pegou, deu para os meninos que estavam ajudando ele, como uma comissão, como uma premiação. E foi aí, isso aos 14 anos de idade, veja bem. E foi aí que ele percebeu que tinha tino para venda. Ele, caramba, se eu ficar tímido o tempo todo, se eu ficar calado, sempre alimentando o meu medo, eu não vou sair do lugar. E eu quero fazer alguma coisa por mim, porque eu comecei a ver dinheiro na minha mão aos 14 anos de idade. Aí ele parou assim e disse, poxa, eu vou começar a estudar um pouco mais, eu quero compreender o que é que essas pessoas de sucesso, essas pessoas que estão andando no carro importado aí, se você bater no vidro, você vai observar que ela tem 2 orelhas, tem um nariz, tem uma boca, é igual a você. Sabe o que é que muda nela? A atitude, é a forma dela enxergar a vida e enxergar as oportunidades. Muita gente perde muito tempo enxergando só o problema, só a dificuldade. Abre sempre a boca para dizer que o mundo está em crise, que não se encontra emprego na minha idade. Cara, faça alguma coisa por você. Se você não está conseguindo emprego, vá atrás de empreender. Você está procurando a empresa certa? Você aprendeu a ouvir o mercado que você quer trabalhar? Você procurou empatizar com ele? Você vai apresentar diretamente a sua solução sem antes fazer isso? Não faça.
essas coisas não vão dar certo. E foi aí que ele começou a pesquisar um pouco mais sobre isso. Ele estudava num colégio, que era o Ginásio Pernambucano. E foi bem interessante que tinha 2 intervalos, e um dos intervalos ele pulava a grade e ia-se embora para a rua 7 de Setembro, onde tinha uma antiga livraria chamada Livro 7. E lá nessa livraria ele conheceu um livro chamado O Maior Vendedor do Mundo. Foi quando ele pegava lá, ele começava a folhear, a ler um pouco na livraria, mas quando dava a hora dele, ele fechava, ia na seção de culinária e colocava o livro lá. Justamente para quê? Para que ninguém comprasse aquele livro. Por quê? Porque ele queria compreender como é que as pessoas de sucesso, o que é que elas fazem para que as coisas surjam na vida dela. Ele já observou que havia esses 3 pontos, que era ouvir, empatizar e apresentar a solução. Mas tinha algo a mais. Ele queria compreender, ele percebeu que havia um ciclo. E ele se perguntou, e como eu vou trabalhar esse ciclo? Percebeu que há um ponto inicial deste ciclo, onde tudo pode acontecer, que é justamente o objetivo. Se você está em algum lugar, você tem que ter um objetivo de onde você quer atingir, onde você quer chegar. As empresas hoje trabalham dessa forma. Se você está trabalhando numa determinada empresa, você pode observar que ela tem as suas metas, ela tem os objetivos a ser atingidos. Então ele começou a perceber que o ciclo da conquista, que ele começou a batizar com esse nome, o ciclo da conquista inicia-se com o seu objetivo da empresa, pessoal e assim por diante. E ele começou, sim, mas só tendo o objetivo, isso vai me levar em algum lugar? Não. Por quê? Porque é como você sonhar e não buscar conhecimento. E aí entra a segunda fase do ciclo. E foi quando ele compreendeu que o próximo ponto era o conhecimento, ele percebeu que apenas tendo o objetivo, tendo o seu sonho e em busca do conhecimento, toda empresa faz isso, não é verdade? Quando ela quer atingir uma determinada meta, ela vai em busca de um determinado conhecimento para atingir aquilo ali. Ela monta uma estratégia para montar aquilo ali. Só que é o seguinte, o ser humano, ele com objetivo e apenas conhecimento, ele consegue chegar em algum lugar? De forma alguma. Sabe por quê? Porque se ele tiver objetivo e só conhecimento, sem a devida ação, ele passa a ser apenas um intelectual no mercado. Essa pessoa que conhece de tudo, mas não faz de nada. Essa pessoa que é um papagaio, que fala que vai fazer acontecer. Ah, eu sei disso. Você já ouviu alguém falar isso? Ah, eu sei, eu conheço como é que isso aí funciona. Mas se ele não pratica, só virou um intelectual. Ele é um cara que não traz resultado para nada. É muito interessante nesse ponto, porque normalmente quando a pessoa começa a praticar, é que começam a surgir as dificuldades na vida, é que começam a surgir as barreiras. E o que é que acontece? Você começa a ficar triste e diz, não, eu não quero tanto assim esse meu objetivo. Não é verdade? Eu começo a dar... Não, eita, mas tenho que trabalhar muito isso, eu tenho que atender cliente, eu tenho que entrar em contato com o cliente, eu tenho que falar com as pessoas, eu tenho que dar bom dia, boa tarde, boa noite. Eu acho que esse meu objetivo não é tão grande. Por isso que é importante você dar foco aqui, olha, no teu objetivo, porque o teu objetivo vai impulsionar você no momento que quando você estiver agindo, e a dificuldade vai surgir. Surge para mim, surge para você, surge para qualquer pessoa. Não importa quem seja o sexo, não importa qual seja a raça, não importa qual seja a profissão. O que importa é o seguinte, é que quando você chega aqui é que começa a surgir a barreira. Enquanto você está com um objetivo e em busca de conhecimento, legal, o entusiasmo está ali, vento e popa. Mas chegou a hora de ter ação, ter atitude, de começar a colocar em prática. E é isso que é necessário. E ele observou o seguinte, que toda vez que ele botava em prática e que ele tinha uma certa dificuldade, ele olhava para o objetivo dele. E o objetivo dele o impulsionava, lhe dava combustível para ele poder chegar onde ele queria chegar. E o que acontece? Ele ia em busca de novo conhecimento. Ele ia em busca de novos conhecimentos para poder impulsioná-lo a agir. E ele estudava e agia, ele estudava e agia, ele estudava e agia, ao ponto que chegou a ter essa fase aqui, que é habilidade.
É isso que aconteceu com ele. Foi o próximo passo do ciclo que ele entendeu. Ele compreendeu que tudo na vida tem um objetivo. E nesse objetivo você tem que buscar conhecimento. Que através desse conhecimento você tem que adquirir conhecimento e praticar. Se você não praticar, você vai ficando para trás no mercado de trabalho. E quando ele começava a praticar, quanto mais ele praticava, mais ele tinha habilidade. E o que é que a habilidade fazia? Ele chegava ao objetivo. E com isso ele começou a praticar na vida dele durante todo o período. A sua trajetória foi incrível lá, o que ele fazia. Porque ele constantemente ele repetia, é pouco, eu quero mais. Ele aos 14 anos, depois que ele saiu das velas, ele vendeu vela naquele dia, ele disse, poxa, eu posso fazer sim mais alguma coisa por mim. Eu compreendi que eu preciso aprender a ter o meu objetivo, a focar no meu objetivo, buscar um determinado conhecimento, agir e adquirir habilidade. E com isso eu vou utilizar a ferramenta de ouvir, empatizar e apresentar a solução. Foi aí quando ele começou a carreira dele. Ele começou a se movimentar, foi ajudar uma pessoa a trabalhar limpando o liquidificador. Depois dele trabalhar fazendo limpeza de liquidificador, ele começou a conhecer um pouco mais sobre serigrafia. E ele disse, cara, eu já sei o que eu quero na minha vida. Eu vou começar a trabalhar com serigrafia. Ele começou a ter um objetivo. Ele foi em busca de conhecimento sobre serigrafia, como é que se trabalhava com isso. E sempre praticando. E com essa prática gerou para ele habilidade que gerou clientes. Ele fazia fardamentos de escola, fazia fardamentos de empresa, e ele ainda repetia para ele, isso é pouco, eu quero mais, eu quero aprender um pouco mais sobre isso, sobre o mercado. E o que acontece? Ele entrou na faculdade. Quando ele entrou na faculdade, ele foi fazer o curso de administração de empresas com habilitação em marketing. E ele disse, é pouco, eu quero mais. Aí foi quando ele abriu uma videolocadora, isso foi lá pro lado de 2004, por aí, 2003. E ele contava com essa videolocadora, ele disse, e começou a chegar os aparelhos de DVD, que lá era só VHS, já era uma dificuldade enorme ele combater a pirataria. Então imagina em DVD. Foi quando ele notou o mercado, que o mercado ia desaparecer. Ele pegou e fez, olha, é hora da gente vender a nossa videolocadora. E ele vendeu a videolocadora que ele tinha com o irmão dele, e disse, é pouco, eu quero mais. Ele pegou, entregou vários currículos aí, começou a trabalhar mais na área dele, que era marketing, que era administração de empresas, com habilitação em marketing. Aí ele virou o quê? Assistente de marketing de uma empresa. Depois que ele foi assistente de marketing de uma empresa, ele disse, é pouco, eu quero mais, eu quero subir mais ainda na vida. Talvez não seja isso que eu quero, mas eu quero ir a uma multinacional. Foi quando ele, conversando com a mãe dele e com o pai dele, o pai se lembrou que tinha uma pessoa que trabalhou com o pai dele na seguradora, que agora, naquele momento, naquela data lá, ele era diretor de um banco, diretor regional de um banco. Foi quando a mãe dele pegou o número do telefone e disse, eu vou tentar entrar em contato com ele. Entrou em contato, ligou para ele e disse, olha, senhor fulano, não vou dizer o nome do diretor, mas ele disse, olha, senhor fulano, eu estou aqui com meu filho e ele queria dar uma palavrinha com o senhor, que ele fez faculdade agora de administração de empresa com habilitação em marketing, está inclusive em fase de conclusão, mas deixa eu passar aqui para ele. Aí passou para o garoto. E o garoto pegou o telefone e fez, opa, senhor, vamos chamá-lo de Luiz. Senhor, eu sei que o senhor não tem muito tempo, como eu também não tenho, mas eu tenho uma grande proposta de negócio aqui que eu gostaria de ter a oportunidade de mostrar ao senhor qual seria o melhor dia, hoje ou amanhã. Aí foi quando ele disse, não, vamos fazer o seguinte, vem aqui amanhã. Aí ele, tudo bem, pela manhã ou pela tarde. Aí pela manhã, observe, em nenhum momento ele deu a oportunidade do sim ou não. Ele estava sempre jogando dessa forma. Ele não queria que o subconsciente dele já desse a resposta automática do não. E ele foi lá, chegou lá no outro dia pela manhã, marcou às 8 horas da manhã. Ele chegou, eram umas 7h30, 7h40 mais ou menos, e tomou um belo chá de cadeira, né? Foi atendido lá para as 9 e pouca da manhã. Mas mesmo assim, ele com aquela alegria, aquela certeza da qualidade que ele tinha. Por quê? Porque ele sabia o objetivo dele, ele foi em busca do conhecimento, ele estudou sobre aquele mercado e foi agir. Na verdade, ele foi agir para adquirir mais ainda habilidade sobre a atitude de como ouvir, empatizar e apresentar a solução. Foi quando o diretor o chamou na sala e chegou para ele e fez, pode sentar aí, fica à vontade. E ele pegou, tirou do papel e disse, aqui está a minha proposta de negócio.
Quando o diretor pegou, olhou a proposta de negócio, disse, é o seu currículo. Ele disse, não, é melhor que isso, é uma proposta de negócio que com certeza vai alavancar as vendas de sua empresa. Gostaria somente dessa oportunidade de poder mostrar ao senhor o que é que eu posso fazer, o que é que eu posso transformar na sua empresa, o que é que eu posso dar de lucro à sua organização. E eu gostaria que o senhor me desse essa oportunidade. Quando é que eu posso começar? Foi quando ele começou a rir, ele disse, não, mas isso aqui eu tenho que entregar ainda para o setor de RH, que eu posso deixar com ela lá. Aí ele disse, tudo bem, o senhor pode ficar à vontade, pode entregar, mas eu precisava apresentar ao senhor pessoalmente, porque essa proposta de negócio é uma grande oportunidade que sua empresa vai ter de alavancar mais as vendas. Mas ele sentiu aquela segurança tão grande do rapaz, foi tanta emoção que ele conseguiu passar, tanta certeza ali. Inclusive, quando ele chegou, ele apertou a mão, soube apertar as mãos das pessoas. Você tem que saber isso, aprender essa técnica de como apertar a mão da pessoa, não ser muito mole, mas também não ser forte demais, quebrando os dedos. Mas ele foi o quê? Ele foi seguro. O diretor, posteriormente, soltou a proposta na mesa, pegou o telefone, ligou para a agência que ficava no térreo, no subsolo daquele prédio, ligou para a agência e disse, senhor gerente, eu quero uma vaga para o meu garoto, porque o garoto está aqui, ele é muito bom no que ele fala aqui, ele tem um bom currículo, ele é universitário, e eu quero ele aqui trabalhando nesta agência. Pegou, desligou o telefone e disse, pronto, segunda-feira você já começa, você já vai trazer sua documentação. E o que ele fez? Ele se levantou, olhou nos olhos do diretor, apertou as mãos, agradecendo pela oportunidade e fez um desafio. Olhou nos olhos dele e disse, senhor Luiz, se em 3 meses, eu não lhe surpreender, eu mesmo venho na sua sala e peço meu desligamento. Aí seu Luiz disse, não há necessidade porque você tem direito a 1 ano de estágio e pode ser renovado para mais 1 ano, dependendo de sua competência, dependendo do seu profissionalismo, tá bom? Aí ele não deu um passo atrás e simplesmente insistiu no desafio. Ele disse, certo, tudo bem, isso é uma regra que tem na empresa, mas um desafio entre nós, se em 3 meses eu não atingir nenhuma meta, não lhe surpreender, eu mesmo venho na sua sala e peço desligamento. Entregou as documentações lá no RH, e foi até engraçado no RH, que o RH, quando olhou o currículo dele, viu que ele era de uma instituição, que ele estava se formando numa faculdade que era particular, e que não era nem a federal, não era estadual e muito menos a católica, porque ele não tinha verba, não tinha dinheiro, capital para poder pagar uma católica. Mas ela sorriu assim e disse, olha, é a primeira vez que nós estamos contratando alguém de uma rede particular que não seja nenhuma dessas 3. E ele sorriu e disse, mas eu estou aqui para surpreender essa empresa. E ele desceu, mostrou todo o talento que ele tinha de abordagem. Ele começou a observar os seus clientes, como eles trabalhavam. Ele precisava compreender a necessidade, conhecer a necessidade do cliente. Ele passou a ouvir um pouco mais, mas isso tinha que ser jogo muito rápido. Por quê? Porque ele estava nessa fase de adquirir conhecimento. Por que isso? Porque quando ele entrou, ele tinha o objetivo de entrar na empresa. Ele entrou lá no banco. Depois que ele entrou no banco, ele começou a ter um outro objetivo. Ele começou a traçar para ele que queria chegar ao cargo de gerência. Ele olhava, ele se via sentado naquela mesa, ele se via usando gravata, paletó, ele se via tratando o cliente de uma outra forma. E o que é que ele fez? Ele foi em busca de conhecimento, que era o quê? Passou a ouvir como é que as coisas funcionam, buscando uma certa empatia para poder apresentar uma determinada solução para as atitudes dele ali, para que gerasse rapidamente uma habilidade. Por quê? Ele sabia que, diante de suas ações, gerando habilidade, qual era o próximo passo? Chegar ao objetivo dele. E ele não media esforços. Se precisasse dele de 4 horas da manhã, 5 horas da manhã em uma frente para abertura de conta, ele estava lá presente e trazia conta com um sorriso no rosto, feliz da vida, comemorando aquela vitória dele. Chegou a um certo ponto, quando deu 2 meses e meio, o telefone dele tocou, chamando ele para ele ir na central, ir lá para o prédio da presidência. E ele foi lá, chegou no penúltimo andar, que era a sala do vice-presidente. Quando ele abriu a porta lá, a secretária disse, estão aí te esperando. Abriu a porta, estava aquela mesa comprida, o vice-presidente sentado lá no final. E quem veio me recepcionar na porta? O diretor. Ele veio, apertou minha mão e disse, parabéns, você me surpreendeu, você acabou de ser promovido. Então isso para ele foi mágico para ele. Ele disse, caramba, se eu conseguir atingir isso aqui, então esse ciclo aqui ele funciona, esse ciclo da conquista ele funciona. A fórmula 4x3 e vai mudar a vida dele. Foi quando ele
começou a enxergar novos horizontes, novos objetivos. E ele disse, é pouco, eu quero mais. E ele disse, eu vou estudar mais ainda, eu preciso me profissionalizar, vou em busca de mais conhecimento. Foi quando ele foi fazer 2 MBAs. Ele fez um MBA de gestão de pessoas e um MBA de gestão em marketing. E disse, é pouco, eu quero mais. Durante o período que ele estava no banco, ele foi estagiário, depois foi escriturário, foi caixa, foi uma partezinha apenas do tesoureiro, depois foi subgerente 1, subgerente 2, gerente de relacionamento, e ele ainda gritava para ele mesmo, é pouco, eu quero mais. Diante do curso que ele estava fazendo, o pós-graduação, que era o gestão de pessoas, uma pessoa indicou ele para ensinar em uma faculdade. Foi ensinar qual disciplina? Empreendedorismo. Depois do empreendedorismo, ele disse, é pouco, eu quero mais. Ele conseguiu ensinar outras disciplinas, como gestão em vendas. Ele foi ensinar comunicação empresarial, cargos e salário, ele dizendo para ele, é pouco, eu quero mais. Ele foi abrir uma empresa chamada Instituto Sociedade Acadêmica. E dentro desse Instituto Sociedade Acadêmica, dentro do ISA, ele começou a prestar mais consultorias, abriu mais o mercado dele, e ele disse, é pouco, eu quero mais. Foi aí quando ele planejou abrir um fast food. Quando ele abriu aquele fast food, foi um baita de um sucesso, e ainda é um baita de um sucesso, e ele disse, é pouco, eu quero mais. E agora, onde é que ele está? Aqui, na sua frente, contando toda essa história de como a Fórmula 4x3 mudou a vida dele, mudou a minha vida. Eu era aquele garoto. E você também tem a sua história para contar. Você não percebeu que muitas conquistas na sua vida foi diante deste ciclo. Só que você não compreendia como é que ele funcionava e nem sabe ainda direito como é que ele deve funcionar esse 4x3. E foi quando ele disse, eu vou dar uma mudança na minha vida. E é assim que funciona. É assim que atingimos nossos resultados. É assim que todas as pessoas bem-sucedidas agem. Mas como faço para ter meus resultados? Como consigo aprender a Fórmula 4x3? Comece pela base, gente. Não tem como você aprender a como trabalhar a Fórmula 4x3 se você não começar pela base. E qual é a base? É superar a sua timidez. É superar os seus medos. Você tem que começar a trabalhar isso em você. E qual é a ferramenta que você vai poder utilizar? Já baixou o seu e-book que eu disponibilizei de como superar a timidez e começar a falar em público em apenas 10 dias? Já fez isso para você? Então deixa eu te dizer uma coisa, leve mais a sério, pratique, não engane a você mesmo. Dizer que, eu já li, eu já estou em tal página, mas se eu começar a lhe fazer perguntas aqui, eu tenho certeza que você não praticou. Porque aquilo ali é certo, aquilo ali foi muito estudado, aquilo ali eu pratiquei na minha vida. E fiz com que algumas pessoas também praticassem ao longo de mais de 10 anos. Então é isso que eu te digo. Leve mais a sério, faça perguntas, aproveita aqui, interaja mais, faça toda a pergunta, vamos tirar todas as suas dúvidas. Eu quero aqui poder te ajudar para esse mercado. Então, tudo leva tempo. E exige simplesmente o quê? A prática constante. Não tem como você desejar ter um objetivo, adquirir conhecimento. Quando você começa a praticar, vai fazer com que você venha gerar habilidade. E o que acontece? Isso aqui é uma questão de tempo para você atingir o seu objetivo. Você só tem que insistir, persistir, resistir e nunca desistir. Agora eu faço uma pergunta para você. O que é que você quer para a sua vida? Onde você quer estar? Como você quer estar? Já parou para pensar nisso? A comunicação em si não é só apresentar um trabalho na faculdade. Não é só apresentar a tua proposta de negócio. O dom da fala é tudo isso, gente. O dom da fala é saber manipular isso aqui, olha. A fórmula 4x3. É você saber onde é que se encaixa tudo isso. Como é que vai trabalhar com isso. Agora vamos às perguntas. Você vai ver que tudo se encaixa na fórmula 4x3. Basta só conhecer como trabalhar essa fórmula. E você vai notar a diferença que você vai ter na sua vida. Então vamos lá ler essa primeira pergunta aqui, tá certo? Uma pergunta que eu selecionei porque tem muita pergunta repetida e eu fiz uma seleção aqui de 3 pessoas, onde a primeira pessoa ela diz aqui, olá Santiel, vou pular essa parte, Ricardo Valença, é Ricardo Valença o nome dele.
onde ele diz aqui que no próximo mês na empresa teremos uma seleção interna em gestão de TI. Estou muito nervoso porque quero esse cargo, mas não sou muito comunicativo. Sou amigo da equipe, será que isso é problema? O que devo fazer para conseguir este cargo? Gente, vamos lá. Ricardo Valença, quando você fala aqui que você não sou muito comunicativo, deixa eu te dizer o seguinte, melhor ainda, deixa eu te fazer uma pergunta. Para você, o que é que um gestor mais precisa ter? Vamos lá. O que é que um gestor mais precisa ter? É uma boa comunicação. Então, se você está dizendo aqui mas não sou muito comunicativo, cara, muda isso. Para de ficar repetindo isso para você. Você tem que observar o seguinte, para todo gestor, a sua comunicação, ela tem que ser mais clara, simples e objetiva. Ela tem que conquistar a empatia da equipe e a empatia da empresa. Você está dizendo aqui que sou amigo da equipe, será que isso é problema? De forma alguma, gente. Não, não é. Você tem que ser sim, você tem que ser amigo da sua equipe. Mas deixa eu te dizer o seguinte, mas antes de sermos amigos, temos que ser profissionais. É isso que você tem que passar para a sua equipe, que tem os objetivos da empresa, mostrar que atingindo o objetivo será bom para todo mundo. Todo mundo vai sair ganhando, a gente tem que trabalhar como um time, saber quem é o zagueiro, quem é atacante, quem é armador e assim vai. Eu não entendo muito bem de futebol, mas tem que trabalhar em equipe, tem que mostrar que também é amigo da empresa, tem que observar, mostrar para todo mundo que a empresa é que é o seu maior cliente. A empresa é o teu melhor cliente, é aquele cliente que vai sustentar toda a equipe. A empresa é aquela que financia toda a estrutura da equipe. Porém é o seguinte, talvez você esteja com medo quando você faz essa pergunta aqui, de que sou amigo da equipe, será que isso é problema? Você está com medo se... A sua pergunta na verdade deve ser, será que eles vão me respeitar? Porque eu sou amigo deles? Será que eles vão ficar com raiva através de uma decisão minha? Deixa eu te dizer o seguinte, respeito não se impõe, respeito se conquista. Então nem todo gestor é líder, mas todo líder é um ótimo gestor. Você tem que observar isso. Inclusive, o que falei aqui responde a sua outra pergunta, que é justamente essa. O que devo fazer para conseguir este cargo? Não é verdade? É ter esse tipo de postura, esse tipo de perfil de gestão. E uma coisa também, evite muita promessa. Haja, comece a agir. Você tem que interagir a equipe, pergunte a eles, vai fazer um brainstorm, vai fazer aquela reunião de tempestade de ideias, você vai ter que fazer o seguinte, leva as suas ideias prontas, mas peça a eles as ideias dele. E comece a se reunir com eles, saiba trabalhar aquela reunião, saiba debater, ser democrático, porém, quando for tomada a decisão, seja seguro, seja firme, não é ser grosso. Isso é que você tem que fazer, tá bom? Então vamos agora à próxima pergunta aqui, que é, eu não vou dizer aqui o nome dela, que ela pede aqui para que eu não divulgue meu nome. Então vamos chamá-la de Fátima, pronto. O nome dela é Fátima e ela diz aqui: há um pouco mais de 2 anos e meio que estou na mesma função na empresa e acho que preciso ser promovida. Mas tenho medo de pedir à minha gestora um aumento e ser demitida. O que devo fazer? Deixa eu te dizer o seguinte, eu contei a minha história aqui, não foi para você? Você viu todo o processo de como foi a minha vida até hoje. Só que quando eu disse a você que eu fui assistente de marketing de uma determinada empresa, que era uma empresa de informática nessa época, de cabeamento, de rede, foi muito interessante a forma de como eu cheguei a essa empresa. Sabe o que acontece? É que muitas pessoas, quando elas almejam um determinado cargo, elas começam a fazer determinadas promessas. Aquelas promessas que, se eu for promovido para esse cargo, eu vou poder fazer mais pela empresa. Deixa eu te dizer o seguinte, todo gestor, todo diretor de empresa tem uma gaveta cheia de promessas dos seus funcionários, cheia de promessas de sua equipe. Então não seja mais um que vai chegar com promessa. Vá e faça a coisa acontecer. Promessa que fará isso, fará aquilo quando for promovido. Isso não cai mais, gente. A pessoa não é besta. Um bom diretor, ele não é otário. Ele quer ver primeiro os teus números. Então o que é que acontece? E quando fui concorrer a esse cargo de assistente de marketing dessa empresa de informática, eu fui buscar o que é que eles queriam. Por quê? Porque eu queria entregar o que eles precisam.
Eu precisava ouvir o que eles queriam e entregar o que eles precisam. Essa é a estratégia que eu tenho que utilizar com eles. E é isso, Fátima, o que você tem que fazer na sua vida. Você tem que saber o que é que a sua gestora quer, o que é que o seu cargo quer. E mostre o que é que ele precisa. Quando eu estava lá, ele estava precisando de alguém que entendesse de CorelDRAW, que entendesse de computação gráfica. Eu entendo sim de computação gráfica, mas quando eu passei pelas gôndolas, eu observei que os preços não estavam padronizados. Eu observei que não estava bem organizada a sua prateleira. E eu observei também que o departamento de marketing não estava coligado ao departamento de vendas. Então o que acontece? Quando eu fui lá e ele disse que queria alguém que trabalhasse com computação gráfica, eu disse, ok, trabalho com computação gráfica, e melhor ainda, a gente pode fazer uma pesquisa aos seus clientes para identificar, conhecer um pouco mais a necessidade e o desejo deles, de modo que a gente possa alavancar as vendas da empresa. Foi quando eles ficaram antenados lá e olharam assim, poxa, eu queria uma coisa, ele me mostrou outra. Ele transformou o que eu estava querendo. E com isso, o que acontece? Conseguir a vaga. E você também pode conseguir essa vaga. E o que você deve começar a fazer dentro da empresa? Crie um desafio para você. Assuma a postura de líder de si própria. Mostre primeiro os seus resultados. Faça com que ela perceba seu talento. É isso mesmo que eu estou te dizendo. Perceba. Quando eu falo isso, eu falo da estrutura da percepção. Essa estrutura da percepção, ela está aqui, ó, nos 3 pilares da comunicação. E ela também faz parte da fórmula 4x3. E como funciona a estrutura da percepção? Ela funciona através da visão, audição e o sinestésico, que eu chamo mais de ação, as suas atitudes. Então, bota isso na sua cabeça. A estrutura da percepção é a visão, a audição e as suas ações. E como posso trabalhar essa estrutura? Vamos lá, visualize as metas e como você pode superar. Esse aí é o teu plano de ação. Eu fiz muito isso no banco, recebia muitos elogios e ganhava muitas promoções. Era constante isso, por quê? Porque quando o gerente chegava na minha mesa ou chegava na minha sala, ele encontrava lá meu plano de ação, estava ali, ó, para todo mundo. Quando passasse na minha sala ia ver meu plano de ação, aonde eu queria chegar, quais eram as atitudes que eu estava praticando. E isso aí enchia os olhos dele e ele chegava ao ponto de olhar e dizer, poxa, esse cargo é muito pequeno para ele. Ele precisa de uma promoção e é isso que você tem que fazer. Então passe a visualizar mais o seu plano de ação. E outra coisa, toda vez que você bater uma determinada meta, comemore com cada conquista. Não deixe para depois, não fique calada. Comemore, porque a audição aqui, olha, você está comemorando, você está falando que você conseguiu atingir uma determinada meta e vai atingir a próxima. Então isso é fazer com que ela perceba que você está em campanha. É isso que você tem que fazer. Você tem que começar a trabalhar a sua própria campanha. E tuas ações e o teu comportamento. Aí sim, você vai perceber como ela vai reagir às tuas ações. Como ela vai reagir ao teu comportamento. É isso que você tem que fazer. E não é só ela que vai observar isso não, tá? A empresa vai também começar a perceber que você é melhor do que aquele cargo exige. Melhor do que aquilo ali que você está. Aí sim a tua promoção ela vai surgir. É só uma questão de tempo. Observe aqui, ó, fórmula 4x3, objetivo, conhecimento, ação e habilidade. Começa a trabalhar isso, começa a fazer com que a diferença seja mostrada no seu ambiente de trabalho. Sabe por quê? Porque a estrutura da percepção é tão importante no poder da influência que praticamos sem mesmo perceber. Quer ver como é que é? Como é que isso aí funciona, a estrutura da percepção? Ai, que sono, preguiça. Observou agora? Isso aí é a sua estrutura da percepção. Com certeza, quando eu abri a boca aqui, dizendo que estava com sono e fiz todo esse movimento aqui, o seu subconsciente captou. E você também ficou com vontade de abrir a boca. E tudo isso é a estrutura da percepção. Quando alguém olha muito para o relógio, você acaba olhando também para o seu relógio. Por quê? Porque é a estrutura da percepção, foi a sua visão. E quando eu disse aqui que estou com sono, você acaba ficando com sono. Se eu digo que eu estou com sede, você acaba também ficando com sede. Então tudo isso daí é a estrutura da percepção. Então comece a fazer o melhor de você. Assuma a postura de intraempreendedora dentro da empresa.
É isso que eu costumo dizer. Eu, nas minhas empresas que eu trabalhava, que eu era funcionário daquela empresa, eu assumi um papel de intraempreendedorismo, quer dizer, um empreendedor dentro de determinada organização. Eu tinha aquele perfil. Então, o que é que acontece? O que é que eu me chamava? Eu me chamava Sanquiel SA. Eu tinha que botar isso na cabeça. Eu sou Sanquiel SA e a empresa que hoje eu trabalho é o meu melhor cliente. Eu vou dar o melhor de mim todos os dias. Eu vou fazer com que essa empresa aumente e supere os seus lucros. Por quê? Porque ela ganhando eu também vou ganhar. E não faça gol contra, tá bom? Faça as coisas acontecerem. Você já deve ter observado que existem alguns jogadores que eles vieram da base. Hoje estão lá na Europa jogando. E quando estavam em sua maioria na base, não recebia nem o transporte, nem o vale transporte para ir para o jogo. Então o que acontece? Algum outro clube viu a qualidade daquele profissional e levou ele para a Europa. Isso pode também acontecer com você. Então procure dar o seu melhor todos os dias. É sempre assumindo o perfil de intraempreendedorismo. Isso é muito importante. E você, deixa eu te fazer também uma pergunta. Você já enviou algum currículo recentemente para alguma empresa? Já sabe quanto você vale no mercado de trabalho? Você já procurou ver isso? Porque é muito importante a gente saber quanto é que a gente está valendo no mercado lá fora. Fora dessa empresa, você já está 2 anos e meio, não teve nenhum outro reconhecimento. Das duas, uma, você tem que melhorar o seu perfil, a sua estrutura de trabalho, o seu ambiente de trabalho. E se eles não lhe reconhecer, comece a entregar currículo. Isso é importante, você precisa saber qual é o teu valor real neste mercado. Receba elogios pelos teus resultados, que a promoção é só uma questão de tempo. Comece a pensar nisso. Volte aqui esse vídeo, dê uma olhadinha novamente nas minhas dicas que eu te dei aqui, de você criar os teus desafios, criar a tua campanha e começar a se entusiasmar cada vez mais, você vai sim chegar lá. Observe aqui, ó. Fórmula 4x3, isso vai te ajudar muito, tá bom? E vamos agora para a terceira pergunta. A terceira pergunta aqui foi de Rogério. Rogério, ele diz assim: acho que estou com algum problema. Sou formado em administração, entreguei vários currículos, participei de algumas entrevistas e até agora nada. Será que é porque o curso universitário foi um EAD? Trabalhei um período no financeiro em um restaurante, mas o dono queria que eu trabalhasse à noite também, como extra. Era muito cansativo e, em comum acordo, fui demitido. Hoje preciso trabalhar em qualquer função e não consigo. O que posso fazer para eles me contratarem? Vamos lá. Rogério, você primeiro aqui no seu texto, você diz aqui que foi um EAD. Você está achando que deve ter sido por conta disso. Eu contei a você a minha história, não foi isso? Do banco? Gente, lá eles só queriam contratar que fosse da federal, da estadual ou da católica. E eu cheguei lá, mostrei meu talento, mostrei meu trabalho, eu não me preocupei com isso. Então deixa eu te dizer o seguinte, também não te preocupa. Agora mesmo, onde é que você está obtendo esse conhecimento que você acabou de me perguntar? Via EAD, ensino à distância. Então comece a trabalhar isso para você. O mundo de hoje é outro. EAD é uma tendência de mercado. E a empresa que se preze contrata pela sua competência técnica e de sua comunicação. Então passe a se preocupar um pouco mais como é que é a sua comunicação quando você vai se apresentar diante dessas empresas, tá bom? E quando você diz aqui também que em qualquer função, cara, o que eu posso te dizer é o seguinte: você precisa ter foco no seu objetivo. A gente não acerta de primeira, mas tendo foco fica mais fácil. É o que eu digo constantemente aos meus alunos. Você tem que procurar ter fé, força e coragem. Quando você definir o seu objetivo, tá aqui, quando você definir realmente qual é o teu foco, teu objetivo, pesquisar as empresas que você quer buscando conhecimento, identifique como você pode chegar ao RH. Isso é tudo aqui em conhecimento e ação. Como é que você vai chegar ao RH? Como é que eu vou entregar esse meu currículo? Como é que eu vou me apresentar nessa empresa? Eu quero trabalhar ali. Então estude sobre ela antes de ir à empresa. Não vá para lá sem saber as necessidades, ouvir direito como é que é a empresa e buscar uma determinada empatia. Porque quando você for apresentar a sua proposta de negócio e o seu histórico profissional, você está apresentando a solução para aquela empresa. Então saiba realmente o que querem e entregue o que eles precisam. É isso que você tem que fazer. Eu fiz isso quando fui concorrer
numa empresa sobre o cargo de assistente de marketing. Eles queriam um profissional que trabalhasse com computação gráfica. O que é que eu fiz? Eu apresentei, não só isso, eu apresentei um profissional de marketing para aquela empresa. Não é só computação gráfica, é buscar, conhecer, identificar as necessidades e o desejo daquele cliente, fazer com que aumente o lucro. E é isso que foi a minha proposta e foi isso que eu pude apresentar para ele. Então faça isso para você, lembrando da estrutura da percepção, tá bom? Quando você for se apresentar, lembrar da estrutura da percepção, que é visão, audição e ação. As suas atitudes vão falar por você. Então você tem que mostrar segurança quando for se apresentar. Por exemplo, o que uma parte das pessoas procuram quando assistem meus vídeos? Sabe o que é? É oratória, é superar a timidez. E o que é que eu entrego? Sabe o que é que eu entrego para elas? É a possibilidade de viver melhor, é a possibilidade de ser promovido, é a possibilidade de vencer na vida, de se conhecer e ser reconhecido no ambiente de trabalho. É o dom da fala, é chegar onde jamais imaginou chegar, é se surpreender todos os dias. Isso é aprender a Fórmula 4x3. É o ciclo da conquista. É o ciclo da conquista junto com o trabalho dos pilares da comunicação efetiva, que é ouvir, empatizar e solução. É isso que você tem que fazer. Então, gente, eu espero ter ajudado vocês muito com essas perguntas que vocês fizeram aqui, com essa resposta. E faça aqui o seu comentário, faça as suas perguntas, quais são as suas sugestões de temas. Inclusive, para quem baixou o e-book, que está aqui abaixo, tem todas as informações que vocês precisam, que é o e-book de como superar a timidez e começar a falar em público em apenas 10 dias, já vai receber um e-mail com um teste da estrutura da percepção, tá certo? Que é a estrutura da percepção primária. Ele é muito interessante e aqueles que ainda não baixou o e-book, baixe agora mesmo e responda ao e-mail de confirmação, porque quando você solicitar a baixa dele, você vai receber um e-mail de confirmação. Quando você clicar no e-mail de confirmação e tiver o botão lá, que é baixa aqui o seu e-book, você vai responder a este e-mail, tá certo? De confirmação, dizendo que quer receber também o teste. E eu vou te enviar todo o material que vai ser necessário para você aprender a trabalhar com a estrutura da percepção primitiva e que pode ser praticado em você. E você também pode praticar também nas pessoas, com as pessoas, com o seu ambiente de trabalho, com seus familiares, com sua equipe. Você vai compreender melhor se sua percepção é mais visual, auditiva ou sinestésico. E de bônus, enviarei uma aula exclusiva de como trabalhar a estrutura da percepção primária. Isso vai ser muito interessante, isso é um bônus, tá bom? E não vai ficar por muito tempo. A qualquer momento eu posso simplesmente parar de enviar. Então, agora mesmo, baixe esse seu e-book e faça a sua solicitação, vai ser muito interessante. E lembre-se de passar os seus comentários aqui. E deixa eu te fazer uma pergunta. Agora mesmo, neste exato momento, pense no nome de 2 pessoas que você gostaria de ajudar. Comece a pensar isso. 2 pessoas que você gostaria de ajudar com esse conteúdo desse vídeo que você acabou de assistir. Já parou para pensar? Selecione, bota nesse seu papel aí. Eu quero o nome de 2 pessoas que você gostaria de ajudar e que essa pessoa, com certeza, depois de assistir esse vídeo, depois de descobrir a fórmula do 4x3, de como funciona o ciclo e como funcionam os pilares da comunicação efetiva, vai ajudar muito eles na promoção que eles estão aguardando na empresa ou então até mesmo arrumar um emprego. Quando você encontrar esses 2 nomes aí, faça o seguinte, assim que desligar, vá lá no botãozinho de compartilhar e compartilhe para essa pessoa. Você vai estar ajudando a ela também a fazer a diferença e melhor ainda, vai estar se ajudando, porque você vai encontrar mais uma pessoa para você debater o que eu estou falando aqui e fazer mais novas perguntas, sugestões de tema, tá bom, gente? Então compartilhem aí, aguardo vocês para o nosso próximo bate-papo. Espero que tenha sido bem proveitoso para vocês. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!